Olá pessoal, tudo bom? Então, dando início aqui à temática da Revolução Técnico-Científica Informacional do nono ano, a gente começa a identificar os elementos que estão presentes no espaço geográfico que configuram essa relação entre técnica, ciência em nível local e global. Eu sou o professor Carlos Avelar e a gente vai trabalhar com a temática da Revolução Técnico-Científica Informacional em nível local e global. É muito importante a gente compreender que os estágios que a economia avança vão havendo modificações a partir de elementos estruturantes desses estágios de avanço da economia. Alguns elementos principais estão ligados ao modo de produção capitalista, porém, existiram outros modos de produção que também contribuíram para processos iniciais de configuração global, né? Então a gente vai identificar um mundo globalizado como um todo, né? Como um dos termos, a globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. É importante a gente fazer essa correlação quando a gente fala de globalização com o sistema de produção capitalista. Ele que deu subsídios, ele que fomentou e impulsionou com muito mais eficiência, com muito mais força, esse processo de globalização. Mas o que vem a ser exatamente esse processo? Vale aqui a gente refletir muito intensamente sobre o processo de globalização, né? De que forma esse processo de globalização ele tem alcance em determinados espaços, mas tem espaços que ele também não alcança, tem espaços que não estão dentro desse mundo globalizado. Então é importante a gente identificar e entender o que exatamente é esse processo de globalização. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. De uma forma mais geral, a globalização nada mais é do que um processo intensificado de relações socioespaciais, onde partes diferentes do globo são intercorrelacionados e aí, a partir daí eles estabelecem uma formação socioespacial específica para esses espaços. Então, pessoal, para a gente compreender esse mundo globalizado, é preciso fazer uma reflexão conceitual. Então a gente vai trazer um pouco desses conceitos. Esse conceito não se refere apenas simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas é um processo. Então, como a gente falou, esse processo ele é complexo e ele é diversificado. Ora ele está mais avançado, ora ele está mais retraído. O processo de globalização ele foi se dando sobre a superfície da Terra de forma muito diferenciada. Ele está em constante evolução e transformação. Obviamente que em alguns lugares ele vai estar muito mais intenso, em outros lugares ele vai estar menos intenso. De modo que a integração mundial, por ele gerado, é cada vez maior ao longo do tempo. Então, para isso, a gente faz algumas reflexões e traz algumas características, como, por exemplo, essa abstração em relação ao tempo dos procedimentos econômicos, culturais, políticos, sociais, que se dão em torno desse mundo globalizado. É importante a gente destacar que isso daí altera as formas de se pensar o mundo. A gente identifica, então, tempos rápidos e tempos lentos, Há um século atrás, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia. Porém, ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Ou seja, a gente tem um processo de evolução que a técnica e a informação, elas subsidiam, elas dão um aparato, um suporte para que as comunicações, as trocas,
as trocas de saberes, as trocas monetárias, as trocas de moedas, as trocas de mercadorias, o fluxo de pessoas entre um lugar e outro, ele se dê com muito mais efetividade agora do que há um século atrás, onde a gente tinha, por exemplo, um tempo mais lento, onde essas trocas aconteciam de forma, não é, mais pausada. Então, por quê? Porque não existia um desenvolvimento técnico como a gente tem um desenvolvimento técnico hoje. Algumas décadas mais na frente, a gente vai ter, obviamente, uma implementação maior dessas trocas, né? Onde a gente vai ter uma rapidez, uma fluidez maior dessas trocas do que a gente tem hoje. A gente pode dizer, então, que o mundo vai se encontrar cada dia com maior rapidez no seu contexto globalizado. Esse é o princípio fundamental da globalização, não é? É trazer a fluidez para que o mundo possa, as pessoas possam utilizar de determinados aspectos, de usufruir determinadas situações de forma mais rápida, né? Um exemplo que a gente pode citar é esse da teleaula, né? A gente utilizar, por exemplo, a informação para que em momentos emergenciais como esse a gente possa fazer um subsídio, dar um suporte para que vocês, estudantes, possam ter um acesso à informação mais rápida. Então, é esse contexto mais globalizado, esse contexto, não é? Esse princípio da globalização que favorece esses aspectos mais rápidos, que tornam esses tempos mais rápidos, tempos de respostas mais rápidos, e aí a gente pode ter um andamento de um processo mais eficiente dentro desse processo global. E aí a gente vem ao termo da aldeia global, não é? O termo aldeia, em si só, ele já diz mais ou menos como é que as coisas estão ali acontecendo de certa forma próximas, não é? De uma distância menor. A gente, obviamente, não descarta a presença do espaço como um todo, da organicidade do espaço como um todo, do espaço geográfico, das paisagens, as modificações culturais nas paisagens, nos espaços, mas a gente pode dizer que esse tempo se reduziu e a técnica, as tecnologias de redução desse tempo tornou os espaços mais próximos. Então eu posso muito bem fazer uma webconferência, por exemplo, com uma pessoa que esteja no Japão, que esteja na China, na Índia, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, e isso daí dá uma relação de proximidade. Essa tecnologia, por exemplo, a gente já tem na palma da mão, não é? Com os telefones celulares, enfim. Tudo isso aí nos faz partícipes de uma aldeia global, de uma área mais próxima. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a integralidade dos espaços. Então, o espaço integrado é o objetivo final desse processo de globalização, é trazer aquele espaço, não é, que o professor Milton Santos muitas vezes chama de espaço opaco, não é, aquele espaço que está fora dessa aldeia, que está excluído, o espaço da exclusão dessa aldeia global, mas trazer esse espaço, inseri-lo dentro dessa aldeia, dentro desse tempo e desses espaços de forma mais rápida. Então isso daí é um objetivo da globalização, é uma característica da globalização dentro dessa perspectiva mais global. O termo aldeia, especificamente, como a gente já falou, é referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico, científico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Então a gente tem um processo que nos conduz a uma eficiência maior, e aí os tempos se tornam tempos mais rápidos e os espaços eles diminuem na medida que eu tenho uma integração com o outro, uma integração com o distante de uma forma muito mais rápida e eficaz. A origem do termo globalização, não é? A discussão sobre essa origem, ela é muito debatida, não é? São feitas muitas reflexões. Não existe consenso sobre a origem desse termo globalização, do processo da globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 80, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Então, alguns aspectos, né, foram contribuindo
para que esse processo se tornasse um processo mais rápido, esse fluxo, essa troca, se tornasse um processo mais rápido. Alguns aspectos históricos, como foi falado aí, né, principalmente o fim da Guerra Fria, trouxeram subsídios para que esse processo de globalização avançasse mais ainda. No entanto, são muitos os autores que defendem a globalização, defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Então é importante a gente salientar que lá na Idade Média, né, mas assim, identificar também que em tempos anteriores, né, esse processo de expansão ele estava muito consolidado. A expansão dentro do continente europeu e dentro do continente asiático já eram os primeiros passos para esse processo, né, se saturar, né, porque isso advém de um processo de saturação. O próprio excedente econômico dentro do modo de produção capitalista, ele é uma consequência da saturação do modo de produção. O excedente que é produzido vai procurar se expandir. Então, dentro desse processo natural de expansão, ultrapassou os oceanos, chegou a outros continentes e aí é justamente nesse momento, na expansão marítimo-comercial, que vai se consolidar com maior força o processo, né, ou os primeiros passos do capitalismo dentro dessa produção do excedente. A expansão marítimo-comercial, ela é uma expansão essencialmente capitalista, ou seja, o excedente de produção precisava ser escoado, né? Uma demanda por produção, por consumo, havia se instalado na Europa e na Ásia naquele momento. Então havia uma necessidade de novos mercados consumidores, havia uma necessidade de novos mercados fornecedores de matéria-prima. Tudo isso aí advém a partir do excedente de produção. Então o sistema capitalista já tem nos primeiros passos do seu excedente instalados naquele momento. De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Então, o momento de produção do excedente, ele vai se complementar com o processo de industrialização. Ora, e o que é esse processo de industrialização? Esse processo de industrialização é tornar mais rápido e em maior quantidade aquilo que era produzido antes, em menor quantidade e com menor eficiência. A máquina é que vai fazer esse trabalho, ou seja, enquanto um artesão produzia uma peça, a máquina produz 30, 40, num tempo muito menor, né, em relação ao que o artesão fazia. A implementação industrial, ela vai gerar esse excedente, impulsionar esse excedente com muito mais força e vigor. E esse excedente é que vai ser a causa justamente desse processo de expansão e que a gente conhece como processo de globalização. Então, vale lembrar, conforme a gente pode identificar aí na tela, né, que o processo de industrialização, esse processo de produção mais intensa do excedente de produção, ele se dividiu em 3 etapas fundamentais, né? A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Essas etapas elas foram sequenciais e deram origem e foram implementando um processo de produção de excedente maior. A primeira revolução industrial ocorre em meados do século XVIII, baseia-se no uso em larga escala do carvão como fonte de energia para impulsionar a máquina a vapor. Então a gente tem um processo de transferência aí nos transportes bastante implementado, como o carvão sendo matriz energética essencial para o funcionamento. Isso daí vai dar um grau de rapidez às trocas e à fluidez de informação de pessoas e mercadorias, como fluidez também de dinheiro. Na segunda revolução industrial, já no século XIX, baseia-se no uso em larga escala de petróleo e eletricidade como principais matrizes energéticas. As máquinas vão se tornar muito mais eficientes e versáteis, como o motor elétrico e o motor explosão. Então, gente, é fundamental a gente identificar essa transição entre a matriz energética do carvão, né, que dava funcionamento às máquinas a vapor, então elas tinham um certo grau de rapidez. Quando passa para a explosão, motor a explosão,
não com a matriz energética centrada no petróleo e na eletricidade, que são matrizes energéticas mais eficientes do ponto de vista da força, da intensividade dessas matrizes, a rapidez das máquinas vai aumentar. Então a gente vai ter uma fluidez maior na produção e, por conseguinte, na produção do excedente. No terceiro momento, que é a terceira revolução industrial, vai ocorrer já no século XX, de meados do século XX para o final, mais especificamente a partir da década de 70. Destaca-se pelo uso de várias fontes de energia, e aí as atividades típicas dessa revolução, a gente identifica a química fina, a microinformática, a microeletrônica, a robótica, as telecomunicações e as biotecnologias. Então, os combustíveis que vão vão impulsionar essa produção são combustíveis diversificados. São biocombustíveis, são combustíveis baseados em fontes naturais, como energia eólica, energia solar, enfim, vai caracterizar um terceiro momento da Revolução Industrial. É a partir desse terceiro momento da Revolução Industrial que a gente vai identificar um processo de globalização, e de influência da técnica, da ciência e da informação com muito mais fluidez sobre o espaço. Lembrando que espaço e organização espacial é trabalho refletido. O espaço é o reflexo do trabalho humano concretizado nos seus fixos, mas que tem ali os fluxos perpassando e fluindo. Então a gente vai ter um espaço consolidado a partir de reflexos dessa aldeia global, dando subsídios, condições para que o mundo se torne cada vez mais globalizado. O palco principal disso aí são as cidades. As grandes cidades, elas são justamente os espaços da globalização. São os espaços que Milton Santos chamava de espaços luminosos. Espaços onde a tecnologia e a informação estão fluindo com mais rapidez, com mais versatilidade. Então a gente chega até o momento da Revolução Técnico-Científica, que ocorre em meados do século XX e inicia-se uma nova etapa de expansão capitalista, expansão do excedente de produção. A terceira revolução industrial ou a revolução técnico-científica, que está relacionada a alguns fatores. A gente vai enumerar alguns deles principais. As principais contribuições são do ponto de vista do desenvolvimento das novas tecnologias da informação, computadores, robôs, satélites de comunicação e internet, que vão facilitar as trocas de informação e o fluxo de pessoas. Um segundo aspecto são as descobertas científicas aplicadas na melhoria dos processos e da criação de novos produtos e serviços, ou seja, novos produtos e serviços vão se implementar a essas técnicas, ao desenvolvimento da ciência. E um terceiro ponto é a influência da informática na vida cotidiana, ou seja, a gente vai ter uma informatização maior do dia a dia das pessoas. As pessoas vão estar, quer queira ou não, de certa forma, inseridas nesse mundo informatizado. Isso daí vai favorecer a agilização das atividades que são desenvolvidas no dia a dia, como a dos serviços bancários, por exemplo, no comércio, nas escolas, entre outras. Então, uma das contribuições é que a informação fluindo de maneira mais versátil, de maneira mais eficaz, ela vai tornar atividades diárias muito mais rápidas e efetivas. Então chegamos ao momento da revolução técnico, científica e informacional, iniciada nas últimas décadas do século XX e que ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Então a gente está vivenciando ainda esse momento de expansão da revolução técnico, científica e informacional. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto do sistema de informação, com destaque para a difusão de aparelhos eletrônicos, como o uso do celular, por exemplo, que é um aparelho que está no dia a dia das pessoas e fomenta essa troca de forma muito efetiva e muito rápida, e a internet, que é uma rede de computadores que facilita essa troca de informação e essa troca de fluxos de informação, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Os transportes também têm um papel fundamental, porque é o deslocamento de pessoas, principalmente nos centros urbanos, efetivando essa troca com maior rapidez. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos aproximadamente,
com aquele processo de expansão marítimo-comercial, ela se consolida de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos. Então, esse impulso maior, não é a partir dos últimos 50 anos, trazendo como resultado o que foi gerado durante a segunda Revolução Industrial, com o petróleo e a eletricidade dando um impulso maior, mas nos últimos 50 anos esse reflexo ele é absorvido e é a partir da segunda metade do século XX em diante que a gente vai ter uma caracterização da troca de informações e de conteúdos de forma muito mais rápida. Então, conforme a gente pode observar aí na tela, não é? Algumas representações desse mundo globalizado, não é? Um mundo que está interligado, ou seja, está integrado de forma muito mais rápida, um mundo que está presente, não é? Uma diversificação de produção e desse excedente de produção, né? A gente identifica aí as marcas dos grandes conglomerados de produção nesse mundo global, né? E a padronização é um aspecto peculiar desse mundo globalizado, ou seja, a globalização ela trouxe a padronização como um aspecto importante, definidor de onde uma área é globalizada ou não. Porque o padrão global, ele atende a todas as áreas de uma mesma forma, não deixando de considerar os aspectos locais, que é o diferencial. O diferencial, que é essa relação entre o global e o local, o diferencial ele conta também, a gente vai ver mais na frente essa relação, mas ele conta fundamentalmente para esse processo. Então, alguns aspectos a gente vai destacar, né? Como o uso de fontes de energia menos poluidoras, eólica, biocombustíveis, energia solar, como já foi falado, máquinas de avançada tecnologia que vão poder realizar atividades antes desenvolvidas por um grande número de trabalhadores. Então, quando a gente precisava de 50 trabalhadores, um robô, por exemplo, faz esse processo em muito menos tempo. A diminuição relativa do emprego, tanto na indústria quanto na agropecuária, né? As vagas que estavam destinadas ao trabalho, agora esse trabalho de forma mais mecanizada, de forma mais eficaz, mais eficiente, disponibiliza essas vagas, então vai haver um aumento de desemprego nessas produções. O desenvolvimento de novas áreas profissionais não ligadas diretamente à produção, como engenharia de materiais, ciências da computação, gestão ambiental e outras. Então isso daí, a globalização vai trazer uma nova configuração do mercado de trabalho, vai demandar de atividades que não necessariamente estão ligadas à produção, à esfera produtiva direta, né? Estão ligadas a uma outra esfera, uma esfera mais virtual, uma esfera onde leva em consideração o controle da qualidade dos meios de produção. O desenvolvimento do setor de serviços que absorve parte da mão de obra dispensada pela indústria. Então isso daí gera uma informalidade também no setor de serviços, as pessoas não tendo mais onde se localizar com sua mão de obra ali na força de trabalho industrial ou no setor primário, elas vão então ocupar serviços informais, vão ser prestadoras de serviços, vão trabalhar com biscates, enfim, vão formar uma população que direciona o trabalho para a atividade informal. Então, vamos refletir, não é? Observando aí na tela, né? Você já parou para pensar o que é local e o que é global no contexto do meio técnico, científico e informacional? Essa relação entre o local e o global, ela é uma relação muito peculiar, né? Ela tem suas singularidades. O local tem no global a sua forma de atuação, mas o global também não pode ser independente do local, porque o diferencial disso aí em algumas áreas, em alguns aspectos, é que vai ser o atrativo para a consolidação e organização daquele espaço. Você reconhece no seu dia a dia alguns elementos como produtos, costumes, crenças e hábitos, cultura de origem exclusivamente local ou de origem exclusivamente global? Né? Então é uma pergunta aí que cabe a gente refletir. Será que é algo só local ou algo só global? Um não depende do outro, né? E aí a gente considera o princípio da interdependência no espaço geográfico, da análise do espaço geográfico, né? O local dependendo do global e o global dependendo dos aspectos locais. O local e o global num mundo interligado, né? No mundo globalizado,
o tempo e o espaço têm outras dimensões. Então, o processo de abstração, dentro de um processo globalizado, de um mundo globalizado, a gente vai ter uma outra concepção desse processo de abstração. Por quê? Porque ele vai nos dar dimensões diferenciadas. Algo que acontece do outro lado do mundo, que você pode ler, pode ver, acompanhar instantaneamente, praticamente. A circulação de informações, pessoas, mercadorias, costumes, marcas, tecnologias ocorre numa velocidade sem limites de distância. Então a gente pode acompanhar eventos, acontecimentos que essa abstração, né, da distância espacial, ela torna-se uma abstração muito mais curta, né? Ela torna-se de forma mais efetiva, acontecendo quase que em tempo real, e onde as pessoas que estão em qualquer lugar do planeta podem acompanhar essa abstração e acompanhar esse desenvolvimento. Então, a partir daí a gente começa a identificar espaços globais e espaços locais. O espaço geográfico vai possuir várias dimensões, desde o local, que pode ser um lugar, passando pelo regional, nacional até o global. Então, o lugar, que é a base, o local, ele tem uma relação de identidade. Essa relação de identidade, ela não pode ser excluída, ela não pode ser escanteada dessa análise socioespacial. Por quê? Porque é ela que define o sujeito, o indivíduo enquanto ser agente transformador do espaço como um todo. E aí essa escala vai mudando. Tem a influência regional, tem a influência nacional, até que se chega ao mundo global. Isso daí de forma integrada. Refere-se ao espaço local tudo aquilo que é singular, que é próprio de um lugar, né? Então, o local é o lugar da afetividade, o local é o lugar das características mais ligadas à identidade, né? Eu me identifico com aquele lugar, então estabeleço laços afetivos com aquele lugar. O local vai dar esse diferencial, né? O que em outras escalas não vai ter, né? Na escala regional a gente ainda tem, mas na escala global a gente não tem essa ligação com os lugares, e sim um padrão global. Já o espaço global refere-se a tudo aquilo que é partilhado, que está ou que pode ser acessado na maioria dos lugares do mundo. Portanto, é um padrão. Por quê? Porque vai chegar na maior parte dos lugares do mundo. A internet, por exemplo, faz desse espaço global, assim como as organizações internacionais também o fazem, né? Então, são meios, a internet, as organizações, os grandes conglomerados internacionais transformam esse espaço num espaço global. Eles dão fomento a essa padronização, e essa padronização deixa os lugares iguais, deixam as coisas e eventos iguais em qualquer lugar do mundo. A partir de então, a gente estabelece algumas redes e fluxos interligados, porque para haver esse processo de comunicação de forma mais efetiva, mais rápida, né, essas redes, elas são o substrato essencial, e os fluxos é justamente tudo aquilo que está perpassando por essas redes interligadas. Então a gente vai identificar alguns aspectos ligados a essas redes e fluxos. Com a evolução tecnológica, os lugares e as pessoas se relacionam e se integram através de redes e fluxos, ou seja, lugares e pessoas vão estar integralizadas, vão estar fazendo esses deslocamentos de forma muito mais rápida e eficiente. Um outro aspecto é que as mercadorias podem ser produzidas em um país e podem ser consumidas no mundo inteiro. A produção, o excedente de produção, então, ele se diversifica no espaço. A produção, ela pode ser realizada em um determinado local, uma parte da produção em outro, outra parte em outro, mas o consumo pode ser feito em todas as partes do globo. Então é importante identificar esse aspecto dentro dessa configuração de redes. Um terceiro aspecto importante é que as pessoas podem viajar de um lugar para o outro, muito distante, em poucas horas. O sistema de transportes, já condiciona essa troca de espaços, essas viagens, com muito mais rapidez e com muito mais eficácia. E um quarto espaço é que as informações e as ideias podem ser transmitidas ao mesmo tempo em todo o globo por meios de comunicação e pela internet. É importante salientar que essas trocas também atingem
o mercado financeiro, né? Então, valores podem ser trocados de forma muito mais eficientes entre um espaço e outro em questão de minutos ou até de segundos. Eu posso fazer uma transferência bancária de um banco que esteja no Brasil para um banco que esteja na Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, e isso daí durar apenas alguns segundos ou minutos. Isso daí é proporcionado em função de uma configuração globalizada em redes e fluxos. Do ponto de vista dos transportes e das comunicações, né, é importante destacar que os custos com transporte e comunicação vão diminuir com esse avanço tecnológico. Por quê? Porque essas trocas sendo muito mais rápidas e demandando pouca infraestrutura ou menos infraestrutura, né, esses custos, a produção torna-se muito mais eficiente e esses custos diminuem de forma significativa. As movimentações comerciais e financeiras vão ficar muito mais ágeis, ou seja, a troca desses valores e a troca dessas mercadorias vão se dar em um tempo muito menor e de uma forma muito mais rápida. Essas articulações em rede possibilitaram a maior expansão das empresas para outros lugares e ramos, alcançando mais consumidores. Então é nesse momento que o excedente de produção ele vai se expandir mais ainda, porque ele vai buscar mais mercados e mais consumo. No espaço mundial, as distâncias encurtam e as fronteiras podem ser ultrapassadas. Então eu posso muito bem me comunicar com uma pessoa em outro país sem necessariamente ultrapassar essa fronteira física desse país, não é? Porque a tecnologia vai dar, e essa estrutura em rede vai me dar condições para que eu possa ter essa comunicação. No capitalismo globalizado, as trocas comerciais podem envolver o mundo todo, né? Então o capitalismo ele está num momento onde esse excedente ele é muito elevado, porque as trocas são muito rápidas, mas ele também está num estágio em que o mundo todo é englobado por esse modo de produção capitalista, onde essas trocas são muito mais rentáveis e geram muito mais o excedente de produção capitalista. Então é importante a gente identificar que com todo esse movimento, não é, do desenvolvimento técnico, científico, informacional, a paisagem, o espaço, ele está presente ali enquanto espaço de desenvolvimento da vida, né? Que mesmo com essa globalização exacerbada, com todos esses movimentos em rede, o espaço, a superfície terrestre, ela está na sua dinâmica de desenvolvimento. E aí a gente vai partir para uma análise, não é, que o professor Milton Santos identificou como sendo as rugosidades do espaço, né? Segundo o professor Milton Santos, ao longo da história, as ações humanas e as sociedades vão imprimindo suas construções ao espaço geográfico. Como a gente falou, o espaço é trabalho. Então essas construções são rugosidades que estão impressas no espaço geográfico, né? E essas rugosidades elas estão presentes enquanto uma dinâmica da vida na superfície, né? O substrato físico natural ele está em desenvolvimento, assim como as ações humanas, econômicas e sociais também estão presentes nessa superfície. Isso daí continua no seu processo de desenvolvimento e continua configurando o espaço e a organização espacial do lugar. É importante salientar que o trabalho é justamente o trabalho humano, né, e o trabalho físico-natural, ele está presente na paisagem, registrando suas atividades, costumes, tecnologias e culturas. Algumas dessas construções, ou seja, dessas rugosidades, existem até nossos dias e carregam consigo toda a história. Na maioria, essas construções, como prédios antigos, hoje têm novas funções. Então essas rugosidades elas estão presentes no espaço socioeconômico. Isso daí vai gerar um conceito de indústria cultural, não é? A gente vai analisar algumas concepções, mas trazendo uma referência na década de 40, onde o filósofo alemão Theodor Adorno afirmou que a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma indústria cultural. Essa indústria cultural tem uma estratégia de criar, desenvolver, veicular por meio de televisão, rádio, cinema, artes, livros, revistas e propagandas
estilos de vidas consumistas, além de formar novos padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Ora, o excedente da produção, ele está ali funcionando, está em rede, está se articulando, estão havendo as trocas, mas esse excedente de produção ele precisa de um impulso maior mais na frente, que é o consumo desse excedente de produção. Então os hábitos vão ser agregados dentro de um padrão cultural de consumo, ou seja, o consumismo dentro dessa economia, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa produção. E aí a gente faz a interligação entre o consumismo e a indústria cultural. A indústria cultural busca, por meio da propaganda, estimular o desejo de consumir os artigos que estão na moda, além de que incentivam a troca constante dos produtos, os quais rapidamente se tornam obsoletos. Ou seja, esse processo de produção, excedente, consumo, descarte para uma nova produção, um novo excedente, um novo consumo e um novo descarte, vai gerando o que se denominou de obsolescência, né? Essa obsolescência é justamente o desuso daquele produto, na medida em que ele deixa de ser o produto da moda, ou ele tem algo que o produto anterior, o produto posterior vem a ter a mais, então deixa-se esse produto obsoleto, isso daí só vai aumentar a cadeia de consumo, só vai alimentar essa cadeia de consumo para um processo maior. Cada fase da globalização é marcada por uma onda de inovações tecnológicas. Contudo, essas inovações não atingem o planeta igualmente, quer por razões econômicas, possibilidades de acesso e consumo de novos produtos, quer por razões culturais, ou seja, é aquela diferenciação do espaço global. Existem espaços que estão incluídos nesse consumo, ou seja, espaços luminosos, o professor Milton Santos chamou de espaços luminosos, onde o acesso a esses produtos é maior, portanto, são espaços de consumo, né? Mas existem os outros espaços opacos, espaços onde não há essa tecnologia, não há esse acesso, portanto, esses produtos também não são consumidos, então são espaços desprovidos desse consumo. Agora, existe um movimento dentro do processo de globalização que é inserir os espaços opacos, tornar esses espaços opacos em espaços luminosos, ou seja, trazer o mercado consumidor desses espaços que ainda não estão consumindo para um espaço de consumo. A grande questão no mundo globalizado, no que diz respeito a essa cultura, é em que medida o mundo globalizado é capaz de preservar os costumes e culturas locais sem alterá-los ou eliminá-los. É um embate muito forte entre o global e o local, quando o global impõe uma padronização de uma forma tão perversa que essas características locais, elas se tornam características de resistência dos espaços locais. Então, em que medida essa globalização, ela respeita ou ela preserva esses costumes e cultura local? Essa é uma questão que a gente cabe fazer a reflexão, não é? E cabe trazer mais argumentos e mais elementos para o debate. Portanto, podemos afirmar que a globalização, apesar de ambicionar igualar, homogeneizar a população mundial, ela tem produzido, na verdade, enormes diferenças regionais, né? As diferenças regionais, elas estão presentes como peculiaridades, como resistências. Assistimos hoje à globalização do consumo, mas vemos caminhar a passos lentos a globalização da educação, da saúde e do trabalho. Na medida que o acesso a esses recursos é um acesso escasso por conta da distanciação espacial, então meios de comunicação facilitam esse processo de troca de informações, de troca de mercadorias, enfim, um processo de globalização integrado. Então, pessoal, é dentro desse contexto globalizado que a gente identifica como que o espaço ele se torna um espaço com uma organização própria, né? É dentro desse contexto em redes que se leva em consideração trocas rápidas, né? Eficiência produtiva, eficiência desse excedente de produção que o mundo globalizado vai se estabelecer. Eu espero que vocês então tenham gostado dessas breves reflexões sobre globalização e a gente se vê uma próxima vez. Um forte abraço.